Ela saiu de Manaus em silêncio, não contou para ninguém, não fez postagem nas redes sociais, não deixou rastros de despedida, apenas sumiu. Dias depois, seu nome apareceu em um registro do outro lado do mundo, no Japão. O detalhe que mais intrigou a família foi o celular de Ayla, um aparelho que sempre esteve ativo, mandando mensagens, atualizando localização. De repente, mostrou um sinal em Nagoya, do outro lado do planeta. Mas havia um problema. A mala dela ainda estava em casa. Nenhum vizinho a viu sair carregando bagagem, nenhum parente recebeu notícias. O silêncio deu lugar à dúvida. Ayla realmente viajou ou alguém carregava o celular dela para bem longe? Foi a partir daí que começou a aflição. A madrugada em Manaus foi marcada pelo desespero. A mãe, acostumada a falar com a filha todos os dias, percebeu que as mensagens tinham parado. O celular não respondia mais. E quando a localização acusou território japonês, o coração da família gelou. O primeiro pensamento foi o mais simples: deve ser roubo. Talvez alguém tivesse levado o aparelho dela. Mas, no fundo, essa explicação não se sustentava. Afinal, quem atravessaria meio mundo só para revender um celular usado? Aos poucos, a ficha começou a cair. Não era o celular que tinha viajado, era a Ayla. E o motivo da viagem surgia em sussurros cada vez mais claros. A confirmação veio de onde menos se esperava: a embaixada brasileira em Tóquio. Ayla não estava desaparecida, nem tinha sido assaltada. Ela estava presa. Preso no Japão não é como preso no Brasil. Lá, as regras são rígidas, as penas são severas, e para quem é flagrado com drogas, a condenação pode significar décadas atrás das grades. A família ficou em choque. O chão desapareceu. O que antes era mistério virou desespero. Perguntas começaram a ecoar sem parar. Ayla tinha sido enganada ou sabia exatamente o que estava fazendo? As respostas não vieram de imediato, mas uma certeza já se impunha: a vida dela tinha mudado para sempre. Pouco antes de desaparecer, Ayla teria deixado Manaus em silêncio. Segundo informações, embarcou em Guarulhos, mas não avisou ninguém. Nenhum story, nenhuma mensagem de despedida, nada. Agora fazia sentido. A viagem não era de turismo, não era lazer. O destino era Nagoya, no Japão, aparentemente para entregar uma mercadoria. Mas que mercadoria era essa? As autoridades levantaram hipóteses. A droga poderia estar escondida na bagagem, entre roupas e objetos pessoais, ou pior, dentro do corpo. Um método cruel e arriscado, usado por redes internacionais. Quem aceita carregar recebe promessas tentadoras: 5, 10, às vezes 20 mil euros, valores que para quem enfrenta dificuldades financeiras parecem uma saída milagrosa. Mas o preço é altíssimo, porque quando a polícia encontra a droga, o sonho acaba. E no Japão não existe primeira vez, não existe pena branda, existe prisão, por décadas, sem volta. No Brasil, o clima era de desespero. A mãe de Ayla chorava sem parar. Os irmãos tentavam contato com o consulado. Todos buscavam uma explicação. Eles se agarravam à ideia de que ela pudesse ter sido enganada, usada como mula sem saber. Mas os indícios apontavam para outra direção. Fontes ligadas à investigação confirmaram que Ayla estava detida em Nagoya, uma cidade com um dos aeroportos mais rigorosos do país. Lá, autoridades não perdoam erros. Se há suspeita de tráfico, o processo é rápido. As provas são recolhidas, o acusado segue preso até o julgamento. Foi exatamente isso que aconteceu. Ela foi presa em solo japonês, detida ao tentar entrar com substâncias ilícitas. A família informou que Ayla estava internada em uma unidade hospitalar. Seu estado de saúde era considerado bom, mas não havia detalhes sobre o motivo dessa internação. O consulado brasileiro confirmou estar acompanhando o caso, mas deixou claro: o apoio seria limitado, orientações jurídicas, visitas, comunicação com parentes, nada além disso. O sistema de justiça japonês não abre espaço para intervenção externa. Ou seja, Ayla estava sozinha. E o futuro dela dependia exclusivamente do tribunal japonês. As imagens da prisão começaram a circular. Foram feitas logo na chegada dela ao país. Mesmo com todas as confirmações, a família ainda resistia. Diziam: e se o celular foi clonado? E se ela nunca embarcou?
Mas a realidade já estava clara. O passaporte havia sido registrado. Testemunhas confirmaram que a viram no aeroporto. Não havia margem para dúvidas. Ayla estava presa. Especialistas explicaram que o Japão se tornou alvo frequente de traficantes internacionais. O país paga caro por drogas importadas. Por isso, muitos brasileiros são aliciados. A rota geralmente começa em São Paulo. De lá, os voos seguem para a Ásia. Dentro das malas ou até mesmo no corpo, a droga atravessa continentes. E os portadores são vistos como peças descartáveis. Ayla pode ter sido apenas mais uma nessa engrenagem mortal. No Brasil, a notícia caiu como uma bomba. Manchetes estampavam seu nome, redes sociais se enchiam de comentários. Alguns a criticavam, chamando de criminosa. Outros a defendiam, dizendo que era vítima do sistema. O caso dividia opiniões, mas havia um consenso. Ayla estava longe de casa, presa em um país onde a lei não perdoa. A mãe dela, devastada, mal conseguia se alimentar, dependia de remédios controlados para suportar a dor. A aflição da família não cabia em palavras. No Japão, uma condenação por tráfico pode chegar a 30 anos, sem progressão de pena, sem indulto, sem saída temporária, prisão em regime fechado. E a vida passa rápido quando se está atrás das grades. Desde a prisão, Ayla não falou publicamente. Nenhuma entrevista, nenhuma carta, nada. O silêncio aumentava as especulações. Será que ela assumiria a culpa ou denunciaria os responsáveis que a aliciaram? Enquanto isso, a dúvida permanecia. Ayla foi vítima ou cúmplice? As respostas não vieram de imediato, mas uma certeza já se impunha. A vida dela tinha mudado para sempre. Pouco antes de desaparecer, Ayla teria deixado Manaus em silêncio. Segundo informações, embarcou em Guarulhos, mas não avisou ninguém. Nenhum story, nenhuma mensagem de despedida, nada. Agora fazia sentido. A viagem não era de turismo, não era lazer. O destino era Nagoya, no Japão, aparentemente para entregar uma mercadoria. Mas que mercadoria era essa? As autoridades levantaram hipóteses. A droga poderia estar escondida na bagagem, entre roupas e objetos pessoais, ou pior, dentro do corpo. Um método cruel e arriscado usado por redes internacionais. Quem aceita carregar recebe promessas tentadoras, 5, 10, às vezes 20 mil euros, valores que para quem enfrenta dificuldades financeiras parecem uma saída milagrosa, mas o preço é altíssimo, porque quando a polícia encontra a droga, o sonho acaba. E no Japão não existe primeira vez, não existe pena branda, existe prisão, por décadas, sem volta. No Brasil, o clima era de desespero. A mãe de Ayla chorava sem parar. Os irmãos tentavam contato com o consulado. Todos buscavam uma explicação. Eles se agarravam à ideia de que ela pudesse ter sido enganada, usada como mula sem saber, mas os indícios apontavam para outra direção. Fontes ligadas à investigação confirmaram que Ayla estava detida em Nagoya, uma cidade com um dos aeroportos mais rigorosos do país. Lá, autoridades não perdoam erros. Se há suspeita de tráfico, o processo é rápido. As provas são recolhidas, o acusado segue preso até o julgamento. Foi exatamente isso que aconteceu. Ela foi presa em solo japonês, detida ao tentar entrar com substâncias ilícitas. A família informou que Ayla estava internada em uma unidade hospitalar. Seu estado de saúde era considerado bom, mas não havia detalhes sobre o motivo dessa internação. O consulado brasileiro confirmou estar acompanhando o caso, mas deixou claro, o apoio seria limitado, orientações jurídicas, visitas, comunicação com parentes, nada além disso. O sistema de justiça japonês não abre espaço para intervenção externa. Ou seja, Ayla estava sozinha. E o futuro dela dependia exclusivamente do tribunal japonês. As imagens da prisão começaram a circular, foram feitas logo na chegada dela ao país. Mesmo com todas as confirmações, a família ainda resistia. Diziam, e se o celular foi clonado? E se ela nunca embarcou? Mas a realidade já estava clara. O passaporte havia sido registrado. Testemunhas confirmaram que a viram no aeroporto. Não havia margem para dúvidas. Ayla estava presa. Especialistas explicaram que o Japão se tornou alvo frequente de traficantes internacionais. O país paga caro por drogas importadas, por isso muitos brasileiros são aliciados. A rota geralmente começa em São Paulo. De lá, os voos seguem para a Ásia. Dentro das malas ou até mesmo no corpo, a droga atravessa continentes. E os portadores são vistos como peças descartáveis. Ayla pode ter sido apenas mais uma nessa engrenagem mortal.
No Brasil, a notícia caiu como uma bomba. Manchetes estampavam seu nome, redes sociais se enchiam de comentários. Alguns a criticavam, chamando de criminosa, outros a defendiam, dizendo que era vítima do sistema. O caso dividia opiniões, mas havia um consenso. Ayla estava longe de casa, presa em um país onde a lei não perdoa. A mãe dela, devastada, mal conseguia se alimentar, dependia de remédios controlados para suportar a dor. A aflição da família não cabia em palavras. No Japão, uma condenação por tráfico pode chegar a 30 anos, sem progressão de pena, sem indulto, sem saída temporária, prisão em regime fechado, e a vida passa rápido quando se está atrás das grades. Desde a prisão, Ayla não falou publicamente, nenhuma entrevista, nenhuma carta, nada. O silêncio aumentava as especulações. Será que ela assumiria a culpa ou denunciaria os responsáveis que a aliciaram? Enquanto isso, a dúvida permanecia. Ayla foi vítima